Página 72, Daniel Wallace, concernente ao genitivo e as suas subcategorias, tá? Aqui dentro das subcategorias do genitivo, nós temos alguns tipos de genitivo, tá? As suas múltiplas funções. Genitivo descritivo, genitivo possessivo, genitivo de relacionamento, genitivo partitivo, genitivo atributivo, genitivo atribuído, genitivo de material, de conteúdo, genitivo como simples aposto, genitivo apositivo de destino, como predicado, aí dentro dos predicados nós temos predicado nominal, predicado verbal, predicado verbo nominal, tá bom? Genitivo de subordinação, genitivo de produto, produtor, de produto, produção, produtor e de produto. Genitivo de separação, de fonte ou de origem, genitivo de comparação, agora concernente ao genitivo verbal, tá? O genitivo que relaciona com uma forma nominal do verbo. Genitivo subjetivo, genitivo objetivo, genitivo plenário. Agora, o genitivo adverbial, genitivo de preço ou valor ou quantidade, genitivo de tempo, em que ou no qual, genitivo de lugar, onde ou no qual, genitivo de meio, de agência, absoluto, de referência, de associação. Agora, genitivo de, em certas ou depois de certas palavras. Genitivo depois de certos verbos, como objeto direto. Genitivo depois de certos adjetivos e advérbios. Genitivos depois de certos substantivos. Genitivos depois de certas preposições. Iremos observar a página 103, concernente ao genitivo de subordinação. Bom, não quero me alongar, mas ser altamente breve. Aqui na página 103, genitivo de subordinação. O substantivo genitivo especifica aquele a que está subordinado ou sob domínio do substantivo principal, ou seja, o genitivo de subordinação ele está sob o domínio de um substantivo principal. Chave para identificação. Chave para identificação. Ao invés do de, coloque glosa sobre. Então, para identificar se o genitivo ele é de subordinação, a gente troca o de por sobre. Bom, sobre o algo semelhante que identifique domínio ou propriedade. Aplicação semânticas. Esse tipo de genitivo é uma categoria léxico-semântica, quer dizer, ele se relaciona somente a certos tipos de substantivos principais ou particípios, que lexicalmente implicam algum tipo de regra autoridade. Palavras tais como basileus e archon normalmente pertencem aqui. Na maioria das vezes, este genitivo é corolário do genitivo objetivo. O genitivo objetivo é um genitivo que funciona como objeto de um substantivo verbal. Mas nem sempre, ou seja, nem sempre é dessa maneira. Bom, aqui nós temos alguns exemplos concernentes ao genitivo de subordinação. Mateus 9, 34. To arconte, ton daimonion. Bom, príncipe sobre os demônios, porque o príncipe aqui está governando os demônios, está acima dos demônios. Aí nós temos Marcos 15, 32, para a nossa próxima ilustração do genitivo de subordinação. Robasleus Israel, ou Israel. Então veja que o rei aqui está sobre Israel, está acima de Israel, governando Israel. Genitivo de subordinação, então o genitivo aqui, Israel, ele está subordinado ao Robasleus. E aqui os demônios, tá? Só uma breve observação. Toar com daimonium. Aqui, esse grupo de demônios, tá? Claro que o substantivo aqui está no plural, por causa do omicron, tá? E o ni, tá? Que indica aí o genitivo plural. Logo, esses demônios, esse substantivo que está no plural, ele está sob, ou seja, sob o domínio do príncipe. Então, o príncipe está sobre os demônios. Bom, próximo vocábulo, 2 Coríntios capítulo 4, ou próximo versículo, 2 Coríntios capítulo 4, do verso 4. Rotheos tu Aionus autu, o Deus desta era. Então veja que Aionus, tu Aionus, está aqui no genitivo, tá? Está subordinado a Rotheos, tá? Que nesse caso aqui seria aqui o substantivo que está acima de tu Aionus, tá? O Deus desta era, aquele que governa esta era. Bom, não irei me deter aqui no texto aqui abaixo de 1 Timóteo, capítulo 17, sobre um exemplo disputado, não irei perder tempo, mas já quero me deter aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 15, concernente ao protótipos passos fictícios,
Trata-se de um genitivo partitivo ou de subordinação? No próximo vídeo irei observar, juntamente com vocês, como funciona o genitivo partitivo, tá bom? Colossenses capítulo 1, versículo de número 15, exatamente nesse texto aqui. Rosenstein contra tu aurato protótipos passes quitícios, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Então veja que ele grifa aqui de preto, tá? Aqui, ó, e aqui, tá? Mostrando que o primogênito aqui, ele está sobre toda a criação, dando ênfase ao genitivo de subordinação. Abre aspas, Daniel Wallace. Bom, embora alguns considerem este genitivo como partitivo, primogênito, que é parte da criação, tanto devido ao campo léxico de primogênito, incluindo preeminência sobre, e não simplesmente uma ordem cronológica literal no nascimento, quanto à oração adverbial causal, porque hot, que é um conectivo, tá, uma carga semântica, uma conjunção para tax, nele todas as coisas foram criadas, fazem pouco sentido ser mera ordem cronológica, está em mente. É muito mais provável que esteja expressando subordinação além disso, embora muitos exemplos de subordinação envolvam substantivo principal verbal, nem todos são assim. Notem 2 Coríntios 4:4, acima bem como Atos 3:17. O significado resultante parece ser uma confissão primitiva do senhorio de Cristo e por conseguinte, sua divindade. Então veja que Daniel Wallace aqui, ele está defendendo que aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 15, trata sim de um genitivo de subordinação, tá bom? Aqui no texto de Colossenses capítulo 1, versículo 15, versículo de número 15 e 16, Colossenses 1, 15 e 16, aqui na oração principal, protótipos, aqui ó, protótipos, né? Deixa eu só marcar direitinho aqui. Protótipos passes quitícios, tá? Seria uma oração principal. Normalmente, aqui seria um adjetivo, tá? Protótipos, porém, é um adjetivo substantivado, pois ele assume a função de sujeito dentro dessa ênfase aqui, tá? Passes, aqui seria um adjetivo triforme. Adjetivo triforme, nos vídeos anteriores já falei que é um adjetivo que tem 3 formas, uma para o masculino, outra para o feminino e outra para o neutro, tá? Paz, pan e passa, nesse quesito aqui, tá? Essas são as 3 formas para o masculino, feminino e para o neutro, nesse quesito aqui, tá? Protótipos, passes, quitícios. Bom, aqui nós temos aqui um adjetivo substantivado. Interessante é que quitícios aqui seria um substantivo, porém um substantivo deverbal, tá? Se nós observarmos aqui de forma simplício, aqui clicarmos, nós podemos observar que esse substantivo, quitistes, ele está no genitivo feminino singular. É um substantivo que vem aqui do verbo quitizo, nesse quesito aqui, tá? Quitizo seria a forma verbal. Logo, esse substantivo aqui é um substantivo deverbal, porque ele deriva do verbo quitizo, tá? Que é o verbo que dá ênfase à criação, nesse quesito aqui. Logo, protótipos, passes, quitícios, quitícios aqui seria praticamente, tá? Aqui um genitivo, que seria um genitivo de subordinação, tá? Por quê? Porque está subordinado ao substantivo aqui, ó, principal, protótipos, tá? Então, dentro dessa ênfase aqui, quitícios é um genitivo de subordinação, primogênito sobre toda a criação, tá? Sobre toda a criação. Aqui seria a oração principal. Aqui abaixo nós temos aqui um conectivo, hot, tá? Que seria uma conjunção para tax adverbial causal, que indica causa. Então nós temos aqui uma conjunção que está ligando a oração principal à oração adverbial causal, que indica causa. Então nós temos aqui uma oração adverbial causal, então nós temos aqui a causa. Então, hot en altura que disse tapanta.
porque por ele ou nele foram criadas todas as coisas. Olha que interessante. Olha que interessante aqui. Eu quero que você observe que protótipos aqui não pode ser um infinitivo partitivo, porque protótipos é a causa de todas as coisas serem criadas. Então, essa oração adverbial causal indica que o protótipos ele é a causa, ele é o causador de toda a criação. Logo, morfossintaticamente, protótipos aqui não pode ser aqui não pode estar relacionado ao genitivo partitivo, tá? Fazendo aqui uma alusão à minha fala anterior, tá? Então, protótipos aqui ele não pode estar relacionado a um genitivo partitivo ou que pertence à criação, tá? Mas ele é sobre toda a criação, indicando eminência, tá? Preeminência, tá? Ele está acima da criação, porque ele é a causa de toda a criação. Hot en autor, que seria um dativo de agência, tá? Um dativo de agência indicando agência. E o agente aqui seria, tá aqui na terceira pessoa do dativo singular, dativo de agência. E esse pronome aqui, que está na terceira pessoa, ele tem aqui um antecedente, que seria o protótipos. Protótipos, ele é o agente aqui da criação. Ectiste, tá? Ectiste, que seria um verbo, está no auristo, tá? A sua voz é passiva do indicativo terceira pessoa do singular, tá? Vem verbo quitizo, nesse quesito aqui, né? Que é o verbo relacionado à criação, que é o verbo criar. Logo, então, hot en autor quitiste, porque por ele foram criadas todas as coisas. Tapanta, todas as coisas. Tá? Nesse quesito aqui. Logo, protótipos, que pertence à oração principal, ele é a causa de toda a criação. Então, morfossintaticamente, aqui nós temos, tá? Vou só marcar aqui. Então, aqui nós temos, tá? Um genitivo de subordinação, tá? Toda a criação está subordinada ao substantivo principal, que seria aqui o protótipos. Então, adjetivo substantivado, que está sobre toda a criação. Então, a tradução seria primogênito sobre ou soberano sobre toda a criação, porque ele é o criador, ele é o causador de toda a criação. Hot en autor quetiste tapanta, porque por ele foram criadas todas as coisas. Hot, porque a condição adverbial causal, en autor, dativo de agência indicando um agente, ectiste foram criadas. Logo, nós podemos fazer também perguntas ao verbo. E uma das perguntas muito interessante que a gente pode fazer é quem foram criadas, tá? Quem foram criadas? Para identificar o sujeito paciente. Por quê? Porque aqui nós temos um agente da passiva. Porque o verbo está na voz passiva. Se o verbo está na voz passiva, aqui nós temos o dativo de agência, tá? Que indica o agente, quem está agindo, quem é o agente do verbo, e nós temos aqui quem sofre ação do verbo, nesse quesito aqui, tá? Então, quem foram criadas, ou quem foram criadas, tapanta, aqui ó, tapanta, todas as coisas. Logo, nós temos aqui o sujeito paciente, quem sofre ação do verbo ectiste, tá? Do verbo que vem de ectiste, que é o verbo criar. Então, nós aí identificamos o sujeito paciente, quem sofre ação do verbo. Agora, através de quem, por meio de quem foram criadas, nós temos aqui o dativo de agência, por ele ou nele. Então, por ele ou nele, seria a tradução aqui do dativo de agência, tá? Por ele. Então, por ele quem? Pelo protótipos parcitícios. Então, aqui não pode ser um genitivo partitivo. Por quê? Porque nós temos oração dependente. Se é oração dependente, a oração principal depende da oração subordinada para ser complementada, tá? Para dar o sentido
completo, para ter o sentido completo. Então, protótipos aqui é um genitivo, ele aqui é um adjetivo substantivado que está relacionado a um genitivo de subordinação. Logo, ele está acima da criação e, ao mesmo tempo, ele é o causador da criação, indicando preeminência. Logo, o protótipos aqui, ele está acima de toda a criação e é o causador da criação. Agora, por quem foram criados? Por ele. Ele quem? O protótipos, que está acima da criação. Agora, quem foram criados? Tapanta todas as coisas. Então, tapanta sofre ação do verbo ectiste, que seria aqui um verbo calorista da voz passiva, nesse quesito aqui, tá? Então, de forma morfossintática, protótipos aqui, ele não pode estar relacionado, tá? A um genitivo partitivo, tá? Então fica aqui essa análise, essa simplício observação em Colossenses capítulo 1, versículo 15 e versículo 16.